Feliz primeira semana de abril. Vamos às previsões astrológicas para a semana que vai de 2 a 8. Eu tô aqui com duas super astrólogas, que é a Vanessa Tuleski e a Nayara Tomaino, para trazer para vocês o melhor e os desafios desses próximos dias que estão por vir. Então vamos ao nosso querido spoiler da semana com a Vanessa Tuleski. Aquela semana em que a gente começa na tensão, mas termina bem, muito bem. Vanessa, temos uma luz no fim do túnel, ou eu diria, uma Vênus no fim do túnel. Então, Vanessa, já que a gente teve esse spoiler, conta pra gente quais são os principais temas dessa semana de que vai de 2 a 8 de abril. São 4 temas. E o primeiro já está relacionado ao spoiler da semana, que é cabecinha cheia de paranoias até a metade da semana. O segundo tema é como vai funcionar a cabeça com Mercúrio em Touro. O terceiro, uma semana favorável para questões práticas. E o último é, e ainda tem espaço para sonhar. Então, se pintou aí a curiosidade sobre os temas da semana e os acontecimentos desses próximos dias, dá um like aqui nesse vídeo, porque assim esse conteúdo vai chegar para muito mais pessoas da nossa comunidade de BBB e você e toda a nossa comunidade pode conversar aqui nos comentários com a nossa equipe, tirar dúvidas e até contar, destacar coisas que estão acontecendo no seu horóscopo agora. Tem 3 aspectos nos quais Mercúrio está envolvido nessa semana. E isso, aqui nas previsões para a semana, você vai entender no coletivo. Mas tem significados na sua vida. Você vai lá no horóscopo personalizado, que é gratuito, e verifica em que setor, em que área da sua vida Mercúrio está passando agora. Porque assim você vai aproveitar ainda mais as previsões da semana, vai entender o que traz a Vanessa e a Nayara para o coletivo de previsões e poder aplicar isso na sua vida. Para saber como é que tá o seu mapa astral para essa semana, é muito simples, eu vou te contar. Você vai acessar o site do Personare e logo no início você vai ver a seção horóscopo personalizado. No lado direito da tela você vai poder conferir todos os seus trânsitos individuais. E além disso, vai saber em qual casa o Mercúrio está passando agora e por qual casa cada planeta está passando agora no seu mapa e o significado de cada um desses trânsitos. Você acessa o seu horóscopo personalizado e todo o conteúdo do seu horóscopo de forma gratuita no site do Personare. Eu deixei o link aqui na descrição do vídeo para que você possa acessar mais rápido ainda. Aí, você consultando o seu horóscopo personalizado, você pode vir aqui nos comentários e contar pra gente por qual área, qual é a casa que Mercúrio está passando agora, e a gente pode te dar algumas dicas a mais para além desse vídeo. Bom, vamos falar do primeiro tema então. Cabecinha cheia de paranoias até metade da semana. Como que isso vai acontecer? Mercúrio, o planeta da mente, vai estar numa tensão com Plutão. Quando a gente tem essa combinação, os pensamentos podem ficar mais paranoicos, mais intensos. A gente pode ter umas obsessões, porque isso é muito coisa de Plutão. A fala, a língua tende a ficar mais contundente e com isso a gente pode ter um poder destrutivo se a gente não cuidar bem. Então a gente vai ter que olhar como é que a gente vai manejar a palavra e também a gente começa aí com notícias difíceis, tipo William Bonner bem sério na telinha. E aí, Nai, o que você acha disso tudo, desse encontro de Mercúrio com Plutão? Pessoal, Plutão é o planeta que fala das profundidades, então é interessante na nossa vida pessoal, a gente fica com bastante atenção na nossa saúde mental, se vermos que estamos ali com um assunto fixo, né, como a Vanessa colocou, aquela obsessão, aquela compulsão, pensamento fixo, pode ser interessante parar, fazer uma meditação. Acho que a gente tem muitos processos que chegam até a gente com ideias, mas eles chegam com sentimentos muito profundos, tá? Às vezes alguma questão que é relacionada a alguma mágoa. Então, é interessante também a gente pensar se vamos encerrar ciclos, porque o Plutão fala assim de encerramentos. A parte boa é que quando encerra, normalmente é para reviver, mas vamos tomar cuidado para não perder tempo stalkeando pessoas na rede, etc. Mas essa parte das notícias, né, sim,
Às vezes o Plutão, ele fala sobre crises, assuntos que são desafiadores, então a gente pode sim ter alguma notícia ali mais desafiadora essa semana. E a gente pode ter aquelas notícias que mexem, que chocam, e isso também mexer com o nosso emocional. Então, como a Nai colocou, é bem importante cuidar da saúde mental e, eventualmente, no nosso ambiente, nós podemos ter também pessoas que vão fazer desabafos meio pesados, tá? Ou nos dar notícias difíceis, né? Além de tudo, tem um pouco de agressividade verbal nessa combinação. Então, a gente começa mesmo numa tensão, mas a gente vai caminhar para aspectos mais interessantes. Vanessa, o que você falou sobre os desabafos na comunicação, é importante a gente lembrar também que Plutão é o planeta que indica o poder. Então, vamos ficar de olho nas disputas de poder. Às vezes, infelizmente, pode ter até ali alguma ação pelas nossas costas, mas a gente fica, às vezes, numa reatividade, né? As pessoas falam as coisas com a gente fica com medo de estarem ali nos atacando. Então, o mais interessante é mesmo a gente ter mais segurança e escolher as lutas que são realmente importantes, disputas de poder no trabalho, na família, só ter esse cuidado aí para não agir apenas na reatividade. E aí, nessa semana, a gente também tem uma troca de planeta e signo importante, né? Mercúrio trocando de signo, né, Vanessa? Exato. Ele vai entrar em Touro já na segunda-feira e vai ter uma particularidade para ele, que é o fato de ficar muito tempo nesse signo. Mercúrio é um planeta que tem um passo muito rapidinho. Em 2 semanas já está trocando de signo, e dessa vez ele vai ficar em Touro até 11 de junho. Então a gente vai conviver bastante com esse posicionamento, que vai acontecer dessa forma mais longa, porque Mercúrio vai retrogradar dia 21 de abril. Por isso é interessante a gente conhecer o que Mercúrio em Touro tem de bom e o que tem de não tão bom assim. No lado positivo, a gente tem uma fala mais afável, só não vai valer muito para o início dessa semana, como vocês viram, né? Mas a fala é mais afável, mais agradável, mais adocicada, tá? Do que a fala anterior do Mercúrio em Áries, que é mais direta. Aqui a fala é mais afetuosa. O pensamento é mais cauteloso e a gente pensa um pouquinho mais antes de falar. O Mercúrio em Áries anterior sai falando mesmo, né? Aqui não, a gente vai pensar um pouco antes de falar. Agora, uma das facetas mais negativas de Mercúrio em Touro, porque tudo tem 2 lados, é que ele é menos aberto a ideias novas, tá? Para você convencer uma pessoa com Mercúrio em Touro, você tem que trazer muitos dados e validações. Então, você vai propor um negócio novo no trabalho, o pessoal vai falar assim para você, é legal, interessante, vamos pensar. Ninguém vai dizer assim, que legal, vamos implantar já. Mercúrio em Touro vai dizer assim, vamos pensar, vamos avaliar, vamos colocar na balança, enfim, vamos ver se isso vale a pena ou não mudar, porque Touro não é, por excelência, o signo da mudança, muito pelo contrário, né? Então, o pensamento aqui fica um pouco mais conservador, mas ele é muito bom para dinheiro e questões materiais, eu diria que é o ponto forte dele. Eu acho interessante, Vanessa, o fato de que você falou, né, a fala calma, o pensamento mais lento, não sei se foi nessas palavras, né, mas o pensamento lento, e a gente tem esse ciclo ali um tanto quanto mais longo, né, a gente tem, às vezes, a oportunidade de arquitetar os nossos pensamentos, a nossa fala, de uma maneira mais completa, apesar de que a teimosia, de fato, pode ser, sim, um desafio, a gente tem uma oportunidade de colocar as nossas ideias num plano concreto. Então, assim, pessoal, se vocês forem, quero fazer um projeto, quero fazer algo, coloca post-its, faz um quadro. Quanto mais prática e quanto mais material, quanto mais real ali os nossos pensamentos, melhor. E aí a gente tem um belo contato entre Mercúrio, Saturno e Marte, né? Olha só, tem um lado legal do Mercúrio em Touro que não tinha no Mercúrio em Áries, que foi o posicionamento anterior. Mercúrio em Touro tem mais paciência, tá, gente? Tem coisas na vida que requerem paciência. O Áries, ele quer resolver para já, e tem coisa que não é para resolver para já. Então, quem ainda não fez seu imposto de renda, tem uma semana legal para isso, porque temos esse Mercúrio em Touro bem com Saturno e bem com Marte. O que isso dá?
O Mercúrio com Saturno dá um cuidado, uma cautela, que já é uma coisa própria do Mercúrio em Touro, mas acentua isso. Dá também uma questão de maior prudência. Mas o Mercúrio com Marte, ele faz com que você tente agilizar alguns assuntos. E o Mercúrio tem muito a ver com o dia a dia. Então, é uma semana que a gente pode resolver coisas importantes, que pode ser muito positiva para você lidar com questões como passaporte, emissão de visto, todas essas coisas que eu coloco assim como chatas, que ninguém gosta de fazer isso, mas que são necessárias, tá? Então, a gente está na semana certa para se organizar com calma, botar um cafezinho do lado, não exagera no café, né? Porque o Touro também fala disso, misturar um pouquinho de prazer e dar conta do recado, né? E, além de tudo, é uma semana interessante para falar com figuras de autoridade. Se você precisa falar com uma figura de autoridade, buscar uma opinião. Então, a gente tem esse aspecto aí que eu acho bem coringa, bem positivo aí para coisas práticas. Eu ia comentar, Vanessa, exatamente sobre isso. Às vezes a gente pode ter ali um chamado, ou talvez até um puxão de orelha de alguma autoridade, alguma pessoa mais velha. O Saturno representa isso, mas é interessante a gente ter bastante foco nessa fala que demonstra a nossa responsabilidade, né? E com Marte, às vezes a gente pode reparar algum corte, alguma luta que a gente precisa ali se defender. Acho que é importante também a gente lembrar de um conceito que vem ali do astrologuês, da astrologia tradicional, que é o Marte e o Saturno, são planetas maléficos, né, gente? Então, nessa ação maléfica, às vezes a gente pode ter o quê? Com Saturno, essa questão da limitação. Então, às vezes, alguma fala, alguma ideia que a gente quer colocar para o mundo, mas aí vem essa figura de autoridade, algo assim, e fala: olha, não é o momento, você vai ter essa limitação. Então, o que é legal, né? A gente pensar em formas diferentes de dialogar. Se eu quero comunicar e tenho uma limitação, ou eu tenho um porte, né? Às vezes a gente tem, eu sempre vou abordar essa pessoa, essa situação dessa maneira. Vamos pensar na comunicação não violenta. Vamos pensar em outros meios de se comunicar, né? A gente tem também ali o Marte em trígono com Saturno. É interessante a gente pensar sobre o fato de que a gente tem 2 signos de água, né? Então, pode ser como estão as minhas atitudes e as minhas responsabilidades sobre o que eu sinto, como eu desabafo. Pode ser uma semana legal para fazer terapia. Pode vir alguma mágoa, né? O Marte é a atitude que fala do passado. Então, às vezes, alguma mágoa, alguma questão assim, para a gente cuidar bastante da nossa saúde emocional essa semana. Achei bem legal, Nay, o que você falou do dever que pode aparecer nessa semana. E aí, uma dica que eu daria é assim: você vai achar que não vai dar conta do dever. Às vezes um relatório que você tem que preencher, alguma coisa mais burocrática, mas esses bons aspectos, eles falam que sim, você tem capacidade. Só que a coisa vai vir muito pelo Touro, que se organiza, não faz isso com pressa, com barulho. A gente está com Mercúrio, não é o Mercúrio em Aquário, em Áries, que trabalham bem com o caos, tá? É o Mercúrio em Touro, que pede assim: você quer fazer alguma coisa mais complicada, que te exige mais, concentra. Você está num ambiente de trabalho com muita gente, põe um fone de ouvido, porque essa paz, essa tranquilidade vai ser necessária aí para executar as coisas. Mas a chance de dar certo é alta. Bom, agora a gente vai para o próximo tema da semana, que é: e ainda tem espaço para sonhar. Como que isso vai acontecer? Nós temos Vênus, a partir da terça-feira, um sextil com Netuno, e ali para o sábado a gente tem o Sol já junto com Júpiter, fechando a semana bem, como a gente prometeu no spoiler. O que esses 2 aspectos trazem? Vênus com Netuno suaviza as relações. A gente viu que as relações estavam bem tensionadas no início da semana, com aquele Mercúrio com Plutão, ou que a gente estava num estado mental mais complicado. Aqui a gente tem suavizações, a gente tem um clima mais leve, a gente tem, das relações afetivas, algo mais, talvez mais romântico, ou mais suave mesmo, como eu usei essa palavra. Para quem está solteiro,
pode conhecer alguém que está numa vibe mais leve, com algo que encanta, né? Encantamento é muito Vênus com Netuno. E ali para o sábado a gente tem o Sol com Júpiter em Áries, o que dá muita energia, muita animação. Então a gente começa a semana tenso e termina bem, muito por conta desses dois posicionamentos que eu comentei agora. Como é que tu vê esse aspecto, Nai? Pois é, acho que para quem trabalha com artes, para quem às vezes trata com uma certa clientela, a gente tem uma facilidade nas relações, né? O Netuno em Peixes, ele fala sobre empatia. Então, às vezes, as questões que a gente coloca podem ser melhor recebidas, mas acho que a gente tem, sim, bastante esse destaque para as relações, se permitir sonhar, às vezes, para as pessoas que estão num ponto ali muito realista ou pessimista, pode vir um otimismo ali, né, dessa possibilidade de sonhar coisas novas para as relações. Agora, acho que é importante também a gente lembrar, né, de como a Vanessa colocou ali dos sonhos. Pessoal, cuidado para os sonhos não virarem ilusões, né? Talvez a gente está ali projetando. Eu fico brincando que quando o Netuno entra ali no meio das questões de relacionamento, a pessoa não está nem vendo e está ali entrando em site de casamento, que é bom por um lado para a gente se permitir sonhar, mas cuidado mesmo para que esse sonho, né, pode virar ali né, estou viajando na maionese, então vamos ter também um pouquinho mais de realidade. Acho que é interessante a gente pensar nas mentiras que falam para a gente, o que a gente fala, mas sem necessariamente uma maldade, né? Às vezes a gente pode querer resolver alguma coisa ali. O Netuno, ele embaça um pouco, né, as coisas na nossa cabeça, as coisas na realidade. E acho que quando a gente fala ali, né, desse aspecto do Sol com Júpiter, a gente tem um ânimo, né, uma coragem, às vezes a vontade de praticar exercício, movimentar o corpo. Júpiter traz ali um certo otimismo. Então, acho que a gente pode, para quem estava numa vibe meio de estar só acolhendo as dores, né, dar ali uma movimentada. Adorei, essa tua parte que você fala das ilusões, porque aqui, se tiver um relacionamento novo ou um contato novo com a parceria, como a Nai colocou, só tem sonho aqui. É legal começar nessa vibe, mas às vezes a gente precisa de tempo realmente para ver como é que vai ser essa relação. Mas que vai ser agradável, gostosinho, vai. Gostoso até uma palavra aí de Vênus em Touro. Só como a Nai pontuou, tem que deixar o tempo passar para a gente não ficar só naquele sonho, né? Como se não tivesse defeito nenhum. E achei também muito interessante esse Sol aí com Júpiter, que você falou que está em Áries, né? Que dá essa coisa do vigor físico, coragem, vontade de ir para frente, né? Eventualmente, um Sol com Júpiter também pode dar um pouquinho de exagero. Cumilança, gastança, mas pelo menos o astral está lá em cima. Isso eu acho muito legal. Então, significa que a gente vem de uma última semana de março, iniciozinho ali, primeiro dia de abril, super positivo. Já essa semana, que vai de 2 a 8, a gente começa um pouco mais em tensão, mas termina já um pouco mais positivo. Então, temos a primeira semana de abril aí, já esperando questões. É bom essa parte positiva, a gente se organizar, porque a gente tem algumas questões daqui 2 semanas. Agora vou dar o spoiler das próximas 2 semanas, que daqui a pouco tem eclipse, Mercúrio retrógrado e um montão de coisa aí para acontecer, né, Vanessa? Olha, essa mulher é muito bem informada, tá? Exatamente isso. Eu queria lembrar que a gente está na semana da Páscoa. Pô, olha que coisa melhor pro coelhinho da Páscoa do que esses aspectos aí. No final de semana, agora a gente vai comer chocolate, tá? Preparem-se, porque depois vai ter que todo mundo gastar energia, como a Anaí falou, malhando, fazendo um detox. A Vanessa então deu suas dicas, e quais são as suas, né, para essa primeira semana de abril? Eu acho que focar bastante na comunicação, pessoal, as relações estão ali em alta, e acho que são justamente nas relações românticas e interpessoais, às vezes no trabalho, na família. Vou reforçar uma dica que eu já dei, que é tentar usar um pouquinho mais da comunicação não violenta, construir pontes. Se a gente vê que falou uma coisa e não deu muito certo, procurar outros meios. Não desistir, né? Tentei me comunicar e não deu certo, né?
a gente sempre falar sobre os fatos, né? Sem aquele julgamento, você sempre faz isso, você nunca faz isso, né? Olha, pessoal, aconteceu isso e eu me senti assim, né? Acho que já é uma parte para a gente, em vez de criar aquele bloqueio, né? A pessoa não querer nos ouvir, criar ali uma ponte para esses diálogos. Gostei da semana. A gente começa com um pouco de tensão, mas termina ela um pouco melhor, no céu coletivo, né? Eu espero que no seu mapa, no seu horóscopo também esteja assim. Para a gente continuar conversando, se vocês quiserem ver mais dicas ainda, eu sugiro que vocês sigam a Nayara e a Vanessa nas redes sociais, o arroba delas está aqui na tela. Eu convido você, claro, a se inscrever aqui no nosso canal, porque assim você vai fazer parte da nossa comunidade de bem viver que a gente está criando aqui na Personare. E aí, claro, você vai ativar as notificações para sempre receber os nossos conteúdos assim que eles forem publicados. Então é isso, gente. Até mais!